Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lorenzo e nós vamos resolver agora alguns exercícios de análise estrutural 1. O primeiro exercício que estamos desenvolvendo nesse momento é um exercício de uma viga biapoiada com dois apoios, um de segundo gênero e um outro de primeiro gênero. Essa viga possui dois balanços, um em cada extremidade, e esta especificamente possui 6 metros de comprimento, sendo 1 metro em cada balanço e 4 metros entre as vigas. O primeiro passo que eu sempre recomendo que vocês façam na análise das vigas é a identificação dos pontos importantes dessas vigas, ok? Então, geralmente, nós começamos pelos apoios, que nesse caso eu nomeio de pontos A e ponto B. Após os pontos C e D de início e fim da viga e todos os pontos nos quais as cargas são aplicadas. Vale lembrar que sempre que eu possuo uma cota, uma delimitação da cota, eu possuo, teoricamente, um ponto importante. Sendo assim, para essa viga, nós possuímos 4 pontos importantes. Esse é o primeiro procedimento, porque facilita na hora da análise e do cálculo dos momentos vetores. Após determinar os pontos importantes, devemos analisar como que as cargas são aplicadas nessa viga. Nesse caso, nós possuímos uma carga de 10 kN com ângulo de 45 graus, ou seja, uma carga inclinada. Uma segunda carga, também inclinada, de 12 kN, no caso, com ângulo de 30 graus, e uma carga distribuída de A para B, com 7 kN por metro de intensidade. Essa carga atua durante um trajeto de 4 metros. É importante, na hora da determinação dos cálculos, que essas cargas sejam trabalhadas. Então, geralmente, esse é o segundo passo que nós fazemos. O segundo passo está em analisar cada uma das cargas, sendo que as cargas inclinadas devem ser decompostas e as cargas distribuídas transformadas em cargas concentradas equivalentes. Fazemos isso em um passo a passo, então vamos desenhá-las aqui. Essas cargas são aplicadas no ponto C e no ponto D. Cada uma dessas cargas possui duas decompostas. No caso da força de 10 kN, nós teremos uma decomposta no eixo X, chamada Fx1, e outra no eixo Y, chamada Fy1, e um ângulo de 45 graus. Para a segunda carga, uma carga decomposta no eixo X, chamada Fx2, e uma carga decomposta no eixo Y, chamada Fy2, com ângulo de 30 graus. A forma na qual nós vamos decompor essas cargas é aquela com aplicação da teoria de senos e cossenos. Então, para o nosso caso 1, temos que o cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, cateto adjacente a 45 graus é a força Fx1. E a hipotenusa
é a força 10 kN. O seno de 45 graus será o cateto oposto a 45, nesse caso FY1, dividido também pela hipotenusa de 10 kN. Tendo feito essa primeira análise, nós calculamos que Fx1 vai ser igual a 10 vezes cosseno de 45. Fy1, 10 vezes seno de 45. Como para o ângulo de 45 graus o seno e o cosseno são iguais, podemos chegar à conclusão que Fx1 é igual a Fy1, que é igual a 7,07 kN. Para a realização dessa conta, basta vocês lançarem os valores diretamente na calculadora científica. Nós temos aí que o seno e o cosseno de 45 graus é aproximadamente 0,707 multiplicado por 10, temos essa relação de 7,07. No nosso caso 2, pessoal, vamos fazer a mesma análise para o vetor de 12 kN. Quando analisamos o cosseno do ângulo de 30 graus, ele será o cateto adjacente ao triângulo reto formado, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 12 kN. Em contrapartida, o seno de 30 graus será o cateto oposto ao ângulo de 30, nesse caso Fy2, dividido novamente pela hipotenusa 12 kN. Nesse caso, basta que nós lancemos os valores diretamente na calculadora para a realização dos cálculos. Para o seno de 30, temos que seno de 30 é igual a 0,5, ou seja, Fy2 é igual a 6 kN. E o cosseno de 30 graus, teremos aproximadamente 0,86. Fazendo essa análise, teremos que o Fx2 será igual a 10,4 aproximadamente kN. Tendo chegado a esses valores, nós procedemos com a decomposição dos dois vetores. Daí, vamos para a carga distribuída. Nossa carga distribuída, ela tem um comportamento bem simplificado, é um comportamento linear, então facilita na hora da nossa análise. Então, vamos desenhá-lo aqui. Para a análise da intensidade dessa carga, que eu chamo de carga concentrada equivalente, basta que nós multipliquemos a base de 4 metros vezes a altura de intensidade dos vetores, que é de 7 kN por metro. Nesse momento, eu sempre recomendo que vocês trabalhem as unidades. Por quê? Sempre que eu multiplico 7 kN por metro por uma distância de 4 metros, eu tenho uma análise direta de uma força concentrada. Só que ela é uma carga concentrada
equivalente a uma distribuída. Então precisamos tomar um pouco de cuidado na hora do lançamento dessa carga. Para finalizar essa análise, temos que a carga concentrada equivalente vai ser igual a 7 vezes 4, que dá 28 kN. Após a realização do cálculo da carga concentrada equivalente, nós precisamos definir aonde essa carga será aplicada ou aonde ela tem a sua equivalência. No caso, analisamos um trecho de A para B. Então, ao centro desse trecho, por se tratar de uma figura homogênea, um retângulo, teremos o centro de gravidade da aplicação da nossa carga. Desenhamos então uma seta de vetor tracejada, ok? E pontuamos qual é o ponto no qual essa carga será, pessoal. Tendo realizado os cálculos de decomposição das cargas inclinadas e análise da carga concentrada equivalente, o terceiro passo, que é a minha recomendação, é redesenhar a viga, trabalhando apenas as cargas concentradas equivalentes e as cargas decompostas. Trazemos então, de acordo com o mapeamento das cargas, apenas aquelas que foram trabalhadas. Então, no nosso ponto C, nós temos duas cargas, sendo uma na horizontal de 7,07 kN e uma na vertical também de 7,07 kN. Vale lembrar que o sentido dos vetores deve seguir ao sentido original do vetor que foi analisado. Do trecho A para B, nós possuímos uma carga concentrada equivalente exatamente ao centro. Essa carga deve ser desenhada tracejada com valor de 28 kN. E a determinação de um novo ponto importante, que eu vou chamar de ponto E. Passando do trecho de B para D, nós temos a última carga inclinada, que fora decomposta em uma vertical de 6 kN e uma horizontal de 10,4 kN. Após essa análise e o redesenho de todas as cargas decompostas e concentrada equivalente, nós podemos também adicionar a esse desenho quais são as reações nos nossos apoios. Nesse caso, temos um apoio em A de segundo gênero, que oferece resistência VA na vertical e HA na horizontal. E o nosso apoio em B, uma resistência VB também na vertical. Tendo feito a decomposição dos vetores, a análise da carga concentrada equivalente e a análise das reações nos apoios, como elas irão funcionar, observamos que todas as cargas dispostas nessa viga, elas possuem, ora, uma intensidade no eixo X, ora no eixo Y, e uma análise direta de como que elas provocarão momento fletor. Por que essas análises devem ser observadas e tendenciadas aos eixos principais? Para facilitar os nossos cálculos. Uma vez que, a partir de agora, vamos trabalhar com as equações da estática, sendo elas somatória das forças em X
somatória das forças em Y iguais a zero, tal como a somatória dos momentos vetores em quaisquer pontos iguais a zero. Vale observar que nesse caso inicial nós temos três incógnitas, VA, VB e HA, para três equações de resolução numérica, somatória de forças em X, em Y e momentos no eixo Z iguais a zero. Tendo três equações para três incógnitas, nós temos uma resolução facilitada. Basta que agora nós trabalhemos diretamente com as forças no eixos estudados. Bom, pessoal, tendo redesenhado a viga e colocado todas as forças nos sentidos vertical e horizontal para facilitar os nossos cálculos, nós começamos então a proceder essas análises de cálculo, verificação. O quarto passo, teoricamente, é determinar um sistema de convenção de sinais, uma vez que nós temos forças em sentidos opostos e precisamos analisá-los de formas diferentes. Temos então um sistema padrão que fala que no eixo Y de baixo para cima temos cargas positivas, no X da esquerda para a direita também positivo, e quando analisados os momentos, o sentido anti-horário de giro deve ser positivo. Começamos então a análise das três equações básicas da estática, sempre começando pela mais fácil, ou seja, aquela que nos entrega o resultado final logo de cara. Então, começo pela análise das forças em X. Sempre da esquerda para a direita, eu analiso todas as forças e os sentidos que elas têm para analisar e convencionar o seu sinal. Começando do ponto C, eu tenho uma força da esquerda para a direita positiva de 7,07, então mais 7,07 kN. Saio do ponto C indo ao ponto A, uma força HA, que é incógnita, mais HA, convencionada sempre no sentido positivo. No ponto E, nem no ponto B nós temos forças na horizontal, mas no ponto D eu possuo uma força de 10,4 no sentido negativo, porque ela está da direita para a esquerda. Todas essas forças somadas devem dar igual a zero. Analisando, menos 10,04 mais 7,07, temos menos 3,33, que passa para o outro lado, positivo. Sendo assim, HA é igual a 3,33 kN. Já dado o nosso resultado. Após a análise das forças em X, devemos analisar as forças em Y, sendo que começo da esquerda para a direita com a primeira força de 7,07 no sentido negativo. Saio do ponto C, chego ao ponto A, encontro minha primeira incógnita mais VA. Saio do ponto A, chego ao ponto E, encontro menos 28 kN. No ponto B, mais VB. E no ponto D, menos 6. Tudo isso é igual a zero. Nessa etapa, eu isolo as minhas incógnitas, VA mais VB, e lanço todos os valores para o outro lado, menos 7,07, menos 28, menos 6, quando somados vão dar um valor de 41,07 kN. Lançados para a direita, temos valor positivo. Após essa análise, chegamos à conclusão que VA e VB geram uma equação. Eu ainda não consigo determinar os valores deles. Então, eu procedo à última equação da estática.
Para favorecer essa análise, eu devo pegar um ponto aonde as forças VA ou VB anulem o seu momento de giro. O ponto que eu escolho geralmente é o ponto mais à esquerda da viga. Nesse caso eu vou escolher o ponto A. Notem que eu já desenhei aqui, redesenhei a minha barra, de forma que o ponto A será aquele ponto que eu analisarei o giro da barra. E a tendência de giro deve ser nula quando eu somar todas as forças multiplicadas pela sua respectiva distância de giro, sendo que essas forças devem fazer um ângulo de 90 graus com a barra. Quando eu analiso esse ângulo, a primeira coisa que eu chego à conclusão é que tanto a força de 7,07 quanto 10,4 quanto HA igual a 3,33 não geram momentos fletores no ponto A, porque essas forças elas vão diretamente de encontro ao ponto, sendo uma distância nula. As forças analisadas na horizontal, elas tendem a gerar um efeito ou de tração ou de compressão, sendo assim um efeito axial e não de momento fletor. Então, eu não coloquei esses valores aqui embaixo. Coloquei apenas os valores de forças que geram um ângulo de 90 graus com a barra. Daí eu começo analisando qual é o sentido de giro que a minha força tende a fazer no ponto A. Para análise do sentido de giro, eu sempre recomendo que vocês peguem uma régua ou um lápis e posicionem acima do ponto de análise. Se eu quero analisar o ponto A, eu analiso como que a força à esquerda de A vai girar a minha barra, né? Então, inicialmente, a força de 7,07 no ponto C tende a girar a barra no sentido anti-horário. Anti-horário é um sentido positivo. Saio da força em C, analiso VA. VA não tende a fazer giro no próprio ponto A. Por isso, o momento a ela atribuído é igual a 0. Saio da força VA e analiso a força 28 no ponto E. Ela tende a girar no sentido horário, e o sentido horário é negativo. Saio da força 28 em E e analiso VB. Ela tende a girar no sentido anti-horário, positivo. E por fim, a minha força no ponto D tende a girar no sentido horário é negativo. Tendo analisado os sinais de giro, eu começo a proceder o cálculo de forma direta. Primeira força, 7,07, gera momento fletor positivo, então mais 7,07 kN, multiplicado pela distância que 707 tem do ponto A, que é de 1 metro. VA gera momento nulo, 28 gera momento negativo de 28 kN vezes 2 metros, então menos 28 kN vezes 2 metros. VB gera momento positivo de mais VB vezes 4 metros. E por fim, 6 gera momento negativo de menos 6 kN vezes 5 metros. Tudo isso é igual a 0. Minha sugestão, nesse momento, é que vocês trabalhem sempre com as unidades. Então, multipliquem os valores, mantenham as unidades, tá? E procedam à soma de forma direta. Nós encontraremos que 4 VB em metro vai ser igual
Lance todos os valores para o outro lado, nós temos menos 7,07 kN mais 28 vezes 2 kN mais 6 vezes 5 kN. Se eu já quiser analisar o valor de VB, basta que eu passe 4 metros para a divisão. Uma coisa que vocês vão reparar é que o metro vai cortar com os metros. E daí nós teremos uma relação apenas de quilonewton. Menos 707 mais 28 vezes 2 mais 6 vezes 5 dividido por 4 tende a gerar o valor de VB igual a, já fiz a conta, 19,7325 kN. Quando encontramos o valor de VB, lançamos ele para a primeira equação encontrada e chegamos à relação de VA igual a 21,3375. Observação 1. Essa conta ela pode ser feita de forma direta. Eu gosto de analisar sempre com as unidades para que vocês tenham o costume de trabalhar com unidades daqui para frente. Observação 2. Os valores aqui gerados são muito próximos, até por conta do balanço de carga das vigas. Temos uma pequena diferença, né, que ao lado esquerdo eu tenho uma força um pouco superior ao lado direito, o que obviamente vai gerar um valor um pouco superior para VA quando comparado com VB. Observação 3. Eu coloquei os valores inteiros nessa análise. Então aqui eu tenho 21,3.375 e 19,7.325. Não é necessário que nós coloquemos todos os números após a vírgula, mas é importante que nós façamos uma análise bem aproximada dos valores trabalhados. Sendo assim, nós chegamos ao final da nossa análise das reações de apoio. Após essa etapa, nós precisamos começar a traçar os diagramas de esforços internos, que será o objetivo das nossas próximas aulas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.